Graças e paz, irmãos. Hoje um dia especial para a nossa família. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus pais, pelos 40 anos e o legado que eles têm deixado no meu coração, na vida dos meus irmãos, na igreja. E eu agradeço de coração a Deus pela vida deles. Agradeço também pelos 39 anos de vida que o Senhor tem me concedido. Estou muito grato a Deus. Grato também porque nesse dia eu posso comemorar e agradecê-lo, tendo minha avó aqui junto comigo. Me deu um abraço, um cheiro bem gostoso. Minhas tias aqui, minha esposa, minha filha e a igreja. Muito bom receber o carinho da igreja, de cada um abraço, dizer, pastor, a gente está orando. Sintam-se todos retribuídos e abraçados em nome de Jesus. Nossa Rede AME está com uma ação agora aqui no Colégio Francisco de Paula. Tem jovens lá louvando, orando pelos jovens que irão fazer Enem. Então, vamos estar orando. Eu quero agradecer pela vida do meu irmão Felipe. Eu olhei ali direitinho, o Felipe está aqui. Cara, do final, quero lhe dar um abraço, viu? Que bom ter você aqui com a gente, Felipe. Vamos abrir a nossa Bíblia. Efésios capítulo 1, tá bom? Efésios capítulo 1, nós vamos ler do verso 3 ao verso 8. Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 8, tá? Segure aí, que a gente já vai ler. Nós estamos dando continuação à série de mensagens, motivos para louvar a Deus. Quarta-feira passada, nós vimos que um dos motivos é porque Deus é o quê? Bom. Deus é? Bom. Isso. Nós vimos vários textos onde estava falando do caráter de Deus e como Deus, Ele é bom e que nós devemos louvar a Ele por causa disso. E entendemos que devemos louvar a Deus não por aquilo que recebemos, mas por quem Ele é. Olhando para o seu caráter plenamente perfeito e bom em suas ações. E hoje eu continuo investigando biblicamente, junto com a igreja, que nosso louvor a Deus não é baseado apenas pelo que recebemos dele, as bênçãos materiais, livramentos, orações atendidas, mas por quem ele é. Isso tem que ficar fixado em nosso coração. E Deus é amor e perfeitamente justo, bom e misericordioso. Então vamos buscar entender que a nossa salvação é pela graça de Deus. Está revelado em seu amor e justiça, quando Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós, para morrer em nosso lugar. E a resposta e a pergunta que nós vamos tentar responder nos rápidos minutos é: por que a salvação pela graça, por meio da obra de Cristo, em vida e em morte, é motivo de louvarmos a Deus, independente das circunstâncias da nossa vida? Precisamos ter isso em mente. O motivo para louvar a Deus nessa manhã, eu quero conversar com os irmãos e a gente estudar a palavra, é a sua graça, a salvação pela graça. É motivo para eu e você nesta manhã adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. E pensando nisso, nós vamos encontrar resposta para isso em Paulo. Porque a salvação pela graça é motivo de louvar a Deus. Vamos ler o texto? Efésios capítulo 1, verso 3 ao 8. Diz assim, a nota de Paulo em louvor a esta carta: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele, diante de Deus. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado, falando de Jesus. Nele, em Jesus,
temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda a sua sabedoria e todo o seu entendimento. Amém? Deus nos abençoe. Senhor Deus, pedimos a tua graça, a tua bênção. Ilumina o nosso coração para entendermos a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Nosso foco nesta mensagem é responder à pergunta: por que a nossa salvação pela graça, ou seja, sem merecimento algum, é motivo do nosso louvor e adoração a Deus? Por quê? Observe que em todo momento o motivo de louvarmos a Deus não está no homem, nem naquilo que o homem faz, mas em quem nós estamos investigando, primeiramente em Deus, porque Ele é bom, mas porque Deus nos salvou. E não nos salvou por merecimento, mas nos salvou pela sua graça, amor imerecido. E Ele alcançou a mim, e eu acredito que os irmãos aqui nesta manhã. E Paulo responde essa pergunta: por que a nossa salvação pela graça é motivo do nosso louvor e adoração a Deus? E a resposta é: por causa da nossa redenção, ou seja, da nossa salvação, que foi por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Esse é o motivo de louvarmos a Deus. Esse é o motivo de estarmos nesta manhã reunidos como igreja. E quando a gente fala em redenção, o que significa? Significa libertação, significa resgate, significa que alguém pagou um alto preço por você e por mim, o qual nós estávamos condenados. Significa isso. Motivo para louvar a Deus, bom e misericordioso, e pela salvação, pela graça. No Antigo Testamento, originalmente, significa resgatar ou libertar alguém, com Deus atuando como redentor ao libertar o seu povo do cativeiro e do pecado. Redimir, irmãos, significa comprar de volta ou garantir a libertação de alguém da escravidão do cativeiro mediante o pagamento de um resgate. Ou seja, qual o motivo de louvarmos a Deus? Você já parou para pensar que o motivo de você louvar a Deus, de você adorá-lo, quando eu digo isso, eu penso em que João está falando no seu Evangelho, no capítulo 4, no capítulo 23 e 24, que Deus está à procura de qualquer adoradores? Deus está à procura, parece que tem um perfil de um adorador que Deus encontra. E qual é esse perfil? O texto diz que o perfil é aquele que o adora em quê? Em espírito e em verdade. Eu sondo os corações dos irmãos? Não. Os irmãos sondam o meu coração? Não. Mas aquele que conhece o meu e seu coração, sabe encontrar na minha vida e na sua, se estamos procurando ser esse verdadeiro adorador. Então, quando a gente passa a pensar nisso, a palavra nessa manhã é resgate. Deus, por meio de Cristo, teve um preço tão alto que eu não consigo expressar por palavras esse preço, dimensionar a dor que Cristo sentiu por pagar um preço tão alto por mim e por você. Ninguém nesta vida pagou tamanho preço por você, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu esposo, mas teve um que pagou e foi preço de sangue, e é Jesus Cristo. E esse é o motivo de louvarmos, de adorarmos, de servirmos ao Senhor. Porque, irmãos, se perdermos isso de vista, você irá se frustrar comigo. Você irá se frustrar com o pastor Samuel ou com qualquer outro irmão. Mas se você olhar fixamente para Cristo, o autor e consumador da sua fé, que pagou um alto preço e resgatou a sua vida, Ele nunca irá lhe frustrar. Por isso que isso é o motivo do nosso louvor, da nossa adoração. É Jesus. É Jesus. O resgate é o preço pago para efetuar a ação. E quem pagou esse preço, igreja? Jesus. Jesus pagou esse preço. E Ele pagou a quem? Tinha que ser ao próprio Deus. Tinha que ser o próprio Deus.
No verso 7 que acabamos de ler, diz: nele temos, nele quem? Jesus, a redenção por meio do seu sangue, o pagamento de um preço muito alto, muito alto. Ele diz, o texto, para o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça. Paulo é completo, explicando isso, inspirado pelo Espírito Santo. Só em Jesus nós temos redenção por meio do nosso sangue. Nosso tempo aqui na EBT ou qualquer nessa terra vai passar. E se pensarmos em ser apenas membros de igreja, ou crentes de igreja ou de denominação, somos os mais miseráveis pecadores. Por isso que neste mês da música estamos pensando, motivos para louvar a Deus é porque Ele é bom. É porque Ele pagou um preço por você, resgatou você, me resgatou. E isso por graça. Para que pudéssemos chegar a Deus, de que forma? No verso 4 diz, a forma do qual Cristo morreu para eu e você se chegar a Deus. E diz o texto que para sermos santos e sem culpa diante dEle. Como? Cristo morrendo na cruz, por mim, por você, e perdoando os nossos pecados. E tudo isso o texto nos diz que é movido pelo amor, pela graça. Mateus capítulo 20, o verso 28 diz assim: o Filho do Homem, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de quê? De muitos. Cristo morreu aqui, aqui são palavras do próprio Jesus. Muitos acreditam que todos serão salvos, é mentira. Todos não serão salvos. Cristo morreu para resgatar muitos. Quem são esses muitos? Aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Jesus veio nos resgatar de quê? De que Jesus veio nos resgatar? De quê? O que estava acontecendo com nós? O que estava acontecendo com o homem? Jesus veio nos resgatar de quê, igreja? De quê? Do pecado. Jesus veio nos resgatar do pecado. Foi para isso que Jesus veio. Da condenação eterna de uma vida distante dele. Jesus veio nos resgatar da nossa condição pecaminosa e perdida. Ele nos resgatou de nossa história quebrada, falida e desgraçada, vindo a reverter a realidade iniciada em Gênesis capítulo 3, quando o homem caiu, e abriu um novo caminho, por meio de quem? De Cristo. Gálatas 1:4 diz que Ele, Jesus, se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Em Tito capítulo 2, o verso 14 diz: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Colossenses capítulo 1, o verso 13 e 14 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nos nossos méritos? Não, em Cristo Jesus nosso Senhor. Em 1 João 3:8 diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, Cristo nos resgatou de quê? De quê? Do nosso pecado, dessa era perversa, como os textos que nós lemos, de toda maldade, de toda impureza. Para quê? Para um povo particularmente seu. Diz que nos libertou do império das trevas e nos transportou para um reino de luz. E Cristo nos resgatar de quê? Das mãos do diabo. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Motivo para louvar a Deus, por causa do seu amor, da sua graça,
porque Ele nos resgatou, irmãos. E como foi esse resgate? Você precisa entender isso. Como foi esse resgate? Como foi esse resgate? Esse resgate foi marcado, sabe por quê? Por duas coisas: dor e sofrimento. Esse foi o resgate. Dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Os sofrimentos de Jesus intensificaram-se à medida que Ele se aproximava da cruz. Jesus compartilhou com seus discípulos algo de agonia que experimentava quando disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, 38. Foi na cruz que Jesus suportou a punição pelo nosso pecado e morreu em nosso lugar. Jesus sofreu fisicamente por mim e por você. Eu nunca levei uma chicotada. Você já levou uma chicotada? Você já levou 40 chicotadas? Com pregos nas pontas? Você já teve na sua cabeça uma coroa de espinhos? Cristo, a carne dele, 100% homem, 100% Deus, sofreu. O resgate não foi um resgate fácil, foi um resgate cheio de dor, de sofrimento, que só Ele, o Filho de Deus, poderia suportar. Para muitas vezes, a igreja está reunida, e a gente pensando em tantas outras coisas, e não encontra motivo para louvar a Deus. Deus já te deu um motivo suficiente para você louvá-lo em espírito e em verdade. Wayne Grudem é um grande teólogo, um pastor. Em sua sistemática, ele fala sobre esse momento de Cristo, para você sentir o quanto foi doloroso. Ele diz: um criminoso crucificado era essencialmente forçado a infligir a si mesmo uma morte bem lenta por sufocamento. Quando os braços do criminoso eram estendidos e fixados por pregos na cruz, ele tinha de sustentar a maior parte do peso do corpo com os braços. A caixa torácica era forçada para cima e para fora, tornando difícil o ato de expirar, para depois inspirar o ar fresco. Mas quando a ânsia da vítima por oxigênio se tornava insuportável, ele era obrigado a se empurrar para cima com os pés, dando dessa forma um apoio mais natural para o peso do corpo, tirando dos braços parte do peso e permitindo que a caixa torácica se contraísse de modo mais normal. Ao forçar dessa forma o corpo para cima, o criminoso podia evitar o sufocamento, mas isso era extremamente doloroso, pois exigia que ele colocasse o peso do corpo sobre os pregos que prendiam os pés e que flexionasse os cotovelos e os pressionasse para cima sobre os pregos cravados nos pulsos. As costas do criminoso, rasgadas repetidas vezes por chicoteamento anterior à execução, raspavam contra a cruz da madeira a cada respiração. Foi um resgate fácil. Lendo esse texto, eu fico constrangido, irmãos, pelo que Cristo fez. E como muitas vezes a gente o trata. Outra dor intensa de Cristo, mais intensa do que o corpo, a dor do corpo físico, foi a dor do resgate ao carregar o nosso pecado. Já percebeu que quando você faz uma coisa errada, você sabe que é pecado, que você não deveria fazer aquilo, e fica aquela angústia no seu coração? O Espírito Santo fica triste, vem um sentimento de culpa, que pode gerar um arrependimento sincero, e assim deve ser. Imagina o que Cristo estava sofrendo quando sentiu no seu coração santo, imaculado, puro, o seu pecado e o meu. Tudo isso era contrário
ele relutava ao seu caráter. Em obediência ao Pai e movido por seu amor por nós, Jesus tomou sobre si todos os pecados daqueles que um dia seriam salvos. Isso é o Evangelho. Isso é o que deve nos motivar a servir a Cristo com fidelidade. Em Isaías 53:12 diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. E ele levou sobre si o pecado de muitos. Isaías 53:12. 1 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Hebreus 9:28. O autor de Hebreus diz que Cristo foi oferecido uma vez para levar os pecados de muitos. 1 Pedro 2:24. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Percebe o preço do pecado que Cristo também sentiu? Não era só o dor dos pregos cravados, mas era a dor do meu e do seu pecado. Dor do meu e do seu pecado. E sabe o que mais? Esse preço de resgate, a dor física, a dor espiritual, Cristo também foi atingido pela ira de Deus. Só Ele poderia suportar a ira de Deus. Só Ele. Não tinha outro. Como Jesus carregou sozinho a culpa dos nossos pecados. Deus Pai, o poderoso Criador, o Senhor do Universo, derramou sobre Ele a fúria da sua ira. Jesus tornou-se objeto do intenso ódio e da vingança contra o pecado que Deus tinha guardado com paciência desde o início do mundo. Aquela queda de Adão e Eva, teve graça de Deus? Teve. Mas Deus estava ali guardando a sua ira. E toda a ira do pecado de todo mundo, Ele trouxe sobre Cristo. Romanos 6:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esses pecados impunes, anteriormente cometidos, quem pagou o preço? Jesus. Jesus pagou o preço. Isaías 53:4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós considerávamos como aflitos, feridos de Deus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Foi fácil o resgate por mim e por você? Você, eu acredito que já assistiu muitos filmes de resgate. Muitos filmes de guerra, onde o prisioneiro tem que salvar, entrar, tal. Mas, e tudo o que nós lemos, falando sobre Cristo, para salvar a mim e a você. Para quê, pastor? Para que nos apresentemos diante de Deus, sem culpa. Justo diante de Deus. E já concluindo, irmão, concluo esse texto. Motivos para louvar a Deus. A nossa redenção é o grande motivo para fazer da sua vida um instrumento de adoração a Deus. Paulo, no verso 5, diz que fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual deu graciosamente por meio do amado. Merecíamos morrer como punição pelo pecado. Merecíamos receber a ira de Deus contra o pecado. Nossa sentença era a separação de Deus por causa dos nossos pecados.
deveríamos estar escravizados ao pecado e ao reino de Satanás. Mas Cristo nos libertou por causa do seu grande amor. Precisamos apenas crer no sacrifício de Cristo em nosso favor. Ele morreu para que tivéssemos paz com Deus, pois Ele levou a ira de Deus sobre si. O pecado nos separava de Deus, mas Cristo nos reconciliou com Deus. Cristo nos trouxe de volta para a comunhão com Deus. Nele temos a liberdade e conhecemos o perfeito amor. A salvação pela graça é o grande motivo para você fazer da sua vida um instrumento de louvor a Deus. Sua vida tem sido um instrumento de louvor a Deus? Pelo que Ele fez por você? Que Deus nos abençoe.